Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o secretário executivo de Planejamento, senhor Marcos Alexandre. Marcos, a verba do BID, nós falamos sobre ela no final do primeiro bloco, é 108 milhões de dólares. 60% são financiados pelo banco, os outros 40% estão sob responsabilidade do Estado. Queria que você começasse a fazer uma análise a respeito de quais fatores proporcionaram que o Acre tivesse condições de bancar esses 40%. Quais foram os fatores que proporcionaram isso? Isso foi um trabalho, um esforço muito grande a partir de 99, né? O governo desde 99 está presente no ajuste fiscal, que é um programa coordenado pelo Tesouro Nacional, e um esforço muito grande, foi sempre uma orientação do governador, que desde 99 o Estado vem promovendo o saneamento das contas, né? Regularizando a questão da boa aplicação dos recursos, fazendo uma campanha junto com os empresários, a questão da arrecadação dos tributos, não aumentando a alíquota, mas modernizando a arrecadação e fazendo com que, não cobrando só de alguns, né, mas fazendo com que todos estejam em dia com a questão dos tributos estaduais. E um esforço grande de retomar a credibilidade do Estado perante os órgãos de financiamento. Nós tínhamos, em 99, vários setores do governo inadimplentes. Secretarias, o próprio Estado, secretarias que firmavam convênios independentes, né, sem vamos dizer assim, uma orientação, uma coordenação, né? E isso, o Estado, a todo momento, entrava inadimplente por um convênio, ou porque não prestou conta, passou o prazo. Isso causava inúmeros prejuízos, porque hoje a União só libera qualquer recurso para o Estado, né? Seja ele de convênios, de contratos, se o Estado estiver em dia com todas as suas obrigações. Questão de INSS, FGTS, a lei de responsabilidade fiscal, todas as suas diretrizes, né? Então, de 99 para cá foi feito um esforço muito grande de ajuste das contas, né? De saneamento das contas, de também ter uma orientação e uma coordenação em relação à captação de recursos. É importante suscitar, porque hoje nós temos, por exemplo, na CEPLANDES uma central de convênios, né, uma gerência de convênios, que é quem monitora todos os convênios que o Estado administra. Nós temos também uma parceria CEPLANDES e Secretaria de Fazenda, a administração dos recursos de contrapartida, para que a gente tenha na hora certa, no momento certo, a contrapartida aplicada em todos os convênios. E com isso a gente conseguiu, para citar alguns números, de 99 até hoje, mais de 450 convênios e contratos, de 99 até agora, chegando no próximo de 500 convênios e contratos assinados pelo Estado, e nenhum deles em inadimplência. Ou seja, o Estado hoje, há uma credibilidade muito grande que o Estado tem perante o governo federal, perante órgãos de fomento, porque pode liberar dinheiro para o Acre, aqui a gente administra bem, cuida bem dele, aplica conforme está sendo programado. Então, uma média de a cada 2 dias úteis, nesse período que a gente tem de 99 até hoje, nós estávamos firmando ou um novo convênio ou um novo contrato para promover o desenvolvimento do Acre, né? Então esse é um número importante e só através disso, de ter feito esse ajuste fiscal, de ter saneado as contas, de ter coordenado a captação de recursos, é que foi possível, né, fazer todo esse conjunto de ações e obras que a gente tem visto nos últimos anos. Inclusive o projeto BID. Inclusive o projeto BID. Nós, em 99, um dos maiores empréstimos que o governo pegou no início do governo foi para a questão do Banacre, liquidar o Banacre. Então, é um empréstimo que você está pegando para pagar uma dívida. Isso ao invés de você estar crescendo o Estado, você está diminuindo a receita do Estado e comprometendo ele com uma dívida que ele herdou, né? Por gestões aí passadas. Mas em 2002 nós firmamos a primeira operação com o BNDES e a operação com o BID, aí sim, programas de desenvolvimento, ou seja, você está contraindo um financiamento, mas que vai promover o desenvolvimento, ou seja, o resultado desse financiamento vai proporcionar um crescimento econômico que só ele mesmo, né, só pelo fato dos resultados dele nós vamos conseguir pagar os empréstimos. Mas só foi possível contrair esses financiamentos a partir de 2002, porque desde 99 foi feito um trabalho árduo
de recuperação financeira, de saneamento das contas, de organização na aplicação dos recursos, né? E então foi por isso, esse conjunto de ações coordenadas é que a gente conseguiu, né, o Estado, o governo, contratar financiamentos que promovem o desenvolvimento. Então nós temos hoje, por exemplo, financiamentos como essas obras que estão na capital, no interior, o próprio Parque da Maternidade foi vamos dizer assim, um processo complicado que nós tínhamos, que conseguimos desatar também esse nó, né, desatar o nó para a gente efetivamente construir o Parque da Maternidade, e agora estamos aí na fase já bem avançada da estação de tratamento, a segunda estação de tratamento, que é uma parceria com a Caixa Econômica. Então são programas que promovem o desenvolvimento. Mas tudo isso só foi possível porque desde 99, numa orientação clara do governador, né, que nós começamos um trabalho de organizar as contas públicas. Né? Desde 99, o estado do Acre cresce a uma média de quanto, Marcos? Olha, a economia acreana se a economia, né? A gente tem dados, o IBGE, ele tem os índices oficiais, que no caso é o PIB, né? A gente tem algumas divergências e alguns números, porque o IBGE, ele tem, de certa forma, um cálculo das contas regionais, né? Mas tem alguns estados que ele tem uma equipe, vamos dizer, mais estruturada, consegue fazer uma amostragem maior. Mas a gente tem trabalhado junto, né? Nós temos pelo menos, por exemplo, nos últimos anos, um crescimento que próximo de 10%. Isso às vezes não está refletido diretamente no PIB, porque o PIB considera conjuntos de fatores que seguem uma orientação nacional, né? Mas eu diria, né, na experiência que a gente tem, o que a gente tem acompanhando dos investimentos, que pelo menos, próximo disso, de 7% e 10%, é um crescimento que a gente tem tido, o que é um dado muito importante para a nossa economia. Né? A responsabilidade do governo nesses 10% já alcançou a faixa dos 2 dígitos, né? É uma marca, crescer 10% não é fácil. Não é fácil. E a responsabilidade do governo nesses 10% ainda é muito alta. A ideia da CEPLANDES é tornar o governo menos promotor dessa mudança e mais a iniciativa privada, não é isso? É isso, tá? Na verdade, uma orientação que sempre foi dada pelo governador nesse segundo mandato é de trabalhar, na primeira fase, nós tínhamos que arrumar a casa, vamos dizer assim, né? Tínhamos que recuperar os prédios públicos, dar uma condição melhor para os nossos servidores, né? Dar uma condição de trabalho melhor para eles, recuperar, estruturar os órgãos essenciais, a saúde, a educação, a segurança, estruturar que nossa equipe pudesse ter umas condições boas de trabalho. Nessa segunda fase, o norte sempre foi o crescimento econômico. Né? A gente tem exemplos disso como o novo parque industrial, a recuperação do atual distrito, a construção do polo moveleiro, os investimentos em indústrias que estão surgindo, estão consolidando aqui no estado. E o caminho nosso é essa parceria com o setor privado. A economia do Acre tem crescido, mas a participação do setor privado é fundamental. E é nesse aspecto que a gente trabalha. Nós temos um conjunto de leis no quais promovem o incentivo, por exemplo, das atividades industriais, que nós tivemos um grande apoio da Assembleia Legislativa para que apoiasse e aprovasse esse conjunto de leis, para criar um ambiente propício para o desenvolvimento dos negócios. A economia tem que crescer de forma sustentável, mas capitaneada também pelos empresários. Fora do governo. Fora do governo, exatamente. O governo é um indutor, o governo fomenta, o governo cria as condições de infraestrutura, construindo estradas, construindo aeroportos, né, promovendo a urbanização dos municípios, do estado, criando uma condição de vida melhor, e a gente com isso consegue atrair investimentos privados, né? Tendo uma condição logística, uma condição melhor de escoamento de produção, uma ligação terrestre com grandes centros econômicos, você consegue atrair investimentos privados, e é nesse sentido que a gente tem trabalhado. Nessa lógica, a integração com o Peru parece se desenhar aí estratégica, né? De que forma nós estamos trabalhando, pensando essa integração, do ponto de vista estratégico mesmo, para que nós não sejamos apenas um corredor e vejamos aí a riqueza passar por essa estrada? Exatamente. Tá? Também foi um trabalho que não iniciou agora, né? Historicamente, nós tivemos de costas para os países andinos, para o Peru e para a Bolívia. Isso foi, de certa forma, um erro estratégico, porque as economias aqui da região são economias complementares. Nós temos condições de estabelecer uma relação comercial com o Peru e com a Bolívia que seja muito boa
para ambos os lados, para o nosso lado aqui, para os nossos empresários e também para a Bolívia e para o Peru. Vamos pontuar, Marcos, em relação a turismo com o Peru, por exemplo. O que de concreto a gente pode esperar nos próximos 10 anos? Cusco, nós estamos muito próximo de Cusco. Cusco recebe 1 milhão de turistas por ano. Você imagina se a gente conseguir trazer para cá 10%, 20% desses turistas para conhecer a Amazônia, para conhecer o Acre, né? Nós vamos ter uma movimentação de turismo muito grande, né? E é nesse sentido que a gente vem trabalhando em relação ao turismo, de criar um ambiente, criar uma integração entre os empresários aqui locais, as agências de viagens, os promotores de turismo aqui no Acre, junto com os promotores de Cusco, para criar essa integração. Mas para isso nós precisamos do quê? Precisamos da infraestrutura, precisamos de investimentos. Exemplo disso, o resultado da pavimentação da rodovia interoceânica vai aproximar ainda mais esse potencial turístico que Cusco representa e a possibilidade de a gente crescer com o turismo aqui no Acre. No turismo é nesse sentido. Brasileiros que vão conhecer o Peru, que tem umas potencialidades turísticas muito grandes, e também aproveitar o potencial turístico, por exemplo, que Cusco tem, né, que recebe aí uma quantidade muito grande de turistas, para que eles também conheçam a nossa Amazônia, a Amazônia brasileira, conheçam o Acre, conheçam a história do Acre, a cultura do Acre, né? No turismo é nesse sentido. Em relação aos produtos agrícolas ou produtos ligados à construção civil, o que pode ser feito de imediato entre Peru e Acre? Na agricultura, por exemplo, o que o Acre pode oferecer? Nós temos tido, nessa missão agora que nós tivemos, né, com mais de 60 pessoas, empresários, parlamentares, nós temos o governador acompanhando, quem liderou a missão, nós temos aí uma possibilidade real de estabelecer uma relação comercial definitiva com o Peru, né? Primeiro com a construção da ponte binacional que está sendo concluída agora em Assis Brasil, que o governo brasileiro, junto com o governo do Acre, né, estão construindo. E consolidando essa infraestrutura, o Peru ele importa a maioria dos produtos industrializados. Nós temos condições de vender. Nós temos condições de vender a nossa carne. O Acre hoje, em maio deste ano, foi considerado pela Organização Mundial de Saúde, né, animal, pela Organização Mundial do Comércio, como zona livre de aftosa. Então o Acre pode exportar sua carne hoje para o mundo todo. E nós temos condições reais de estabelecer uma relação de comercial só em relação à carne e seus derivados, né? Em relação ao que o Peru pode afetar, nós temos também no Peru uma grande produção, por exemplo, de cebola, de alho, né, outros gêneros alimentícios que eles produzem em quantidade razoável, né, que tem um excedente que pode ser vendido para a gente e a um custo mais baixo, né, de alguns produtos que a gente de repente compra de outros estados, né? E nós estamos aqui na fronteira podendo estabelecer uma relação comercial e baixar o custo de aquisição desses produtos. O cimento é um exemplo também que recentemente algumas empresas estiveram comprando e outros produtos que agora, com a estrada, com essa obra da estrada, a ponte concluída, os empresários têm que se integrar, empresários acreanos, empresários peruanos, para que o comércio passe a fluir de forma constante, né? A Secretaria de Planejamento sempre fala que Rio Branco pode ser instalado em Rio Branco um porto seco. O que é isso e como isso pode beneficiar a economia local? Então, o Porto Seco ele é um grande terminal que nós chamamos de desembaraço de mercadorias. É um terminal onde a gente tem uma facilitação no fluxo de mercadorias voltadas para exportação ou importação. Vou citar um exemplo. Se para você fazer a exportação, você precisa ter na passagem da fronteira a verificação do produto pela vigilância sanitária, pela Receita Estadual, pela Receita Federal, né? Há também um controle da própria Polícia Federal para fazer a exportação e a importação de produtos. O Porto Seco cumpre todo esse papel, ou seja, no mesmo espaço nós temos todos os órgãos que vão fazer a fiscalização disso. Então, vamos ter a Receita Federal, vamos ter a Receita Estadual, vamos ter a Anvisa, Vigilância Sanitária. Então, a mercadoria que vai ser exportada chegou no Porto Seco, ela já é vistoriada por todos esses órgãos. Na medida em que ela já sai com a guia de autorização de todos esses órgãos fiscalizadores. Quando passa na fronteira, a fiscalização da fronteira vai apenas conferir a guia
né, do qual existe as guias, né, com a aprovação dos órgãos, verificar a mercadoria e libera. Então, o Porto Seco cumpre um papel importante e fundamental para desembaraçar a mercadoria, para que ela tenha um fluxo rápido, né, na fronteira. Então, um produto que vai ser exportado hoje, que porventura utilize os portos do Amazonas, vamos supor, sai de Rio Branco, vai a Porto Velho de caminhão, Porto Velho pega o Rio Madeira, né, de balsa, vai até Manaus, e Manaus contorna ali para o Belém e vai pelo Oceano Atlântico para a Europa, por exemplo. Em cada ponto de fronteira, se não tiver, vamos dizer, toda essa estrutura, essa avaliação já feita, a mercadoria tem que sofrer uma fiscalização. Mas na medida em que a gente, aqui, no momento que ela vai sair, no Porto Seco, ela tenha já toda essa análise desses órgãos, a mercadoria já sai daqui com a guia, em cada ponto que passar é apresentada e ela já sai daqui dada como exportação. Não precisa ser feito isso lá no último ponto, que seria, por exemplo, o Porto ou de Manaus ou de Belém. Né? Essa preocupação o Peru está tendo? Olha, no Peru nós temos portos importantes como Ilha e Matarani, né? Temos também mais ao norte, né, próximo de Lima, outro porto importante. Lá já existe essa estrutura, mas a nossa intenção é tudo aquilo que foi exportado pelo Acre para o Peru, existem duas grandes preocupações e investimentos já programados e um deles quase concluído. Um deles é construir uma alfândega lá em Assis, Brasil. Então, junto com a ponte que está sendo concluída, nós estamos construindo, o governo está construindo uma estrutura de alfândega, que lá vão estar todos os órgãos presentes permanentemente em Assis, Brasil, para fazer a fiscalização lá. Porque senão você tem, por exemplo, hoje, se for fazer uma exportação, você se dirige até Brasileia e o técnico da Receita te acompanha até Assis, Brasil. Com a construção do terminal alfandegário, toda essa estrutura vai estar em Assis, Brasil. E a outra grande preocupação e investimento é o Porto Seco em Rio Branco. Então, vamos promover uma exportação para a China de um produto, pisos de madeira, por exemplo. Chegou aqui, vem a Rio Branco, né, saindo do nosso interior, da onde for a produção, do destino industrial, passa no Porto Seco, faz a fiscalização, já sai com um documento de liberação para exportação. Chegou em Assis, Brasil, lá os órgãos estão presentes, só fazem a verificação e toda a produção já está liberada para entrar no Peru. Então, com isso, a gente consegue dar um fluxo muito rápido na exportação nossa de produtos. Daí a importância da construção do Porto Seco em Rio Branco, porque a gente consegue ter um grande terminal para facilitar a exportação e a importação de produtos. Os portos de Ilho e Matarani, eles estão preparados para receber essa demanda, Marcos? Olha, para a demanda que existe hoje, vamos dizer que eles têm uma estrutura até muito boa. Então, existe, de certa forma, um excedente aí que pode ser potencializado. Mas é aquela questão da oferta e da procura, da oferta e da demanda. Na medida em que a gente tenha uma crescente de exportação, utilizando Ilho ou Matarani, há já um indicativo muito claro das autoridades peruanas de fazer a ampliação, se for necessário, das estruturas dos portos, né, lá em Ilha, lá no Peru. Então, nós acreditamos que isso não é problema, porque hoje foi constatado pela equipe que viajou, e a gente já tem acompanhado isso, são portos muito bem estruturados. Né? Então, se tiver a necessidade de algum investimento, isso já foi colocado pelas autoridades como uma prioridade deles. Né? Mas eu queria voltar naquela questão que você falou sobre a gente não só ficar vendo, ser um corredor de exportação. Né? Na questão dessa estrada do Pacífico, a única coisa que nós não podemos ficar é Pacífico. Ficar vendo a exportação passar. E nesse sentido a gente tem trabalhado, e essa missão foi prova disso, de levar uma grande quantidade de empresários acrianos para o Peru. Nós estivemos em junho deste ano, mais de 40 empresários aqui em Rio Branco promovendo rodadas de negócio com agências de viagem, visitando frigoríficos, visitando o nosso parque industrial, de forma que a gente consolide a nossa classe empresarial aqui, consolide negócios com o Peru. Então, nós não podemos só, com a construção da estrada, nos tornarmos um corredor de exportação. Nós temos que ganhar com essa exportação e a participação dos empresários locais é fundamental. Só para finalizar essa nossa conversa, Marcos, você sente no empresário acreano essa cultura exportadora assim, necessária?
Olha, a cultura exportadora a gente tem trabalhado isso. Nós temos um programa no estado, chama Acre Estado Exportador. No ano passado nós levamos, através desse programa, 8 empresas aqui do Acre para a exposição na China, a Expo Brasil China. A gente já treinou mais de 100 agentes de comércio exterior, pessoas que são capacitadas para fazer comércio exterior aqui no estado, né? E também diversas outras ações. Trouxemos para cá a JICA, representantes do governo japonês, recentemente tivemos uma missão com empresários da China. Então, a cultura de exportação, ela tem sido fomentada, né? Agora, é evidente, e isso está muito claro, que os empresários do Acre estão acreditando nisso, estão acreditando. Diversas missões, nós temos uma participação muito grande dos empresários aqui. Toda vez que nós temos missão de peruanos ou bolivianos aqui em Rio Branco, no estado, eles têm participado, têm promovido exposição de produtos, rodadas de negócio. Agora, é uma coisa que é gradual. A questão do negócio depende da infraestrutura que nós estamos consolidando, da relação comercial entre os empresários, né? A questão dos custos. Não é do dia para a noite que você passa a se tornar um grande exportador. Você tem um trabalho todo que tem que ser feito. Mas hoje a gente tem muito claro, e uma parceria com a Federação das Indústrias, a CISA, a Federação do Comércio, a Federação da Agricultura, e os empresários têm tido, vamos dizer, um ímpeto grande de que efetivamente a gente consiga ter uma relação comercial com o Peru, né? Marcos, a equipe do Ideias da Aldeia agradece a sua participação. A gente é que agradece, Itan. É um prazer sempre estar aqui na Ideias da Aldeia. A gente que trabalhou no início, junto com a Simoni, a equipe toda, no planejamento, para conseguir os recursos, né, para a construção da TV, e todo o trabalho que foi feito no interior, a construção das torres, a dificuldade logística, todo aquele trabalho que a gente fez, a gente acompanhou todo momento que tinha que fazer a prestação de conta e levar o BNDES e as equipes dos técnicos para conhecer. Foi um trabalho muito árduo que a equipe toda aqui promoveu, e isso aqui é o resultado disso. A gente fica muito contente de estar aqui e orgulhoso mesmo de ver a TV no nível que está hoje, né? E realmente consolidando ainda mais a nossa cultura, levando informação do Acre para o Acre, né? A gente poder assistir o Carnaval, por exemplo, no estado todo, transmissões de Cruzeiro do Sul, de outros estados ao vivo, isso aí não tem dinheiro que paga, né? E a gente está muito feliz de estar aqui, agradecer a oportunidade e colocar a nossa secretaria à disposição para as informações que forem necessárias. A gente agradece muito. Obrigado mais uma vez. E esse foi o Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou em uma das cidades acreanas, até o nosso próximo encontro.